Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que assim eu possa te auxiliar nessa situação que você esteja vivendo? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você verá todas as informações dos atendimentos, tem também os valores, tudo certinho. Muito bem, vamos então ao áudio dela que diz assim. Andrezito, boa noite, tudo bem? Tive um relacionamento, assim, com um colega de trabalho e só que não sei o que aconteceu, sabe? Eu tô envolvido. Por último, assim, eu mandei uma mensagem semana passada pra ele dizendo que eu queria ver ele. Ele nem visualizou a mensagem e eu noto, parece assim que ele tá me ignorando, mas tipo, se eu chego num ambiente, ele sai, se incomoda comigo. Eu não fiz nada pra ele e eu não sei mais o que fazer, sabe? Na verdade, eu acho que nem tem mais o que eu fazer, né? É exatamente isso, minha querida. Nem tem mais o que eu fazer? Não tem. Nossa, mas não tem. Gente, veja bem. Ai, mas parecia que ele estava bem envolvido comigo aqui. Aquela velha expressão. Eu acredito que eu nem era nascido e essa expressão já existia. O famoso fogo de palha. Porque tem coisas, gente, que é muito típica e característico do comportamento humano. Ainda que fosse o homem da caverna. Os homens das cavernas, embora a cultura, muitas vezes, ela tenha não contribuído para que o fogo de palha se alastrasse. Então, se você pega, por exemplo, a época da minha mãe, lá na década de 50, né, que os namoros, nem era. A cultura não permitia que o fogo de palha se alastrasse, como eu disse, porque se eu já começava a namorar aquela pessoa, eu tinha que praticamente continuar com aquela pessoa, e aí se eu marcava o casamento e se eu caso com aquela pessoa, então não tinha essa de fogo de palha, né? Uma vez o compromisso assumido ali, era vambora e não tem essa de eu querer já. Então, me empolguei, casei e depois tchau. O mundo hoje, até pela facilidade dos aplicativos e de sair, e não tem mais aquele, ainda bem, não tem mais aquela sociedade machista que oprimia a mulher. Ou seja, tá vendo? Quem tinha que fechar as pernas era a mulher. O homem poderia sair, poderia querer transar com quem ele quisesse, que não tinha problema nenhum. Mas, tá vendo? O controle, o erro estava na mulher. A mulher não poderia permitir que isso acontecesse. Então, agora não. Agora, a mulher também tem a mesma liberdade sexual que o homem. Então, não tem aquela dificuldade, certo? Não tem a dificuldade de eu chegar e ficar com uma mulher, sair e transar com ela. Não tem esse problema que no passado havia. Então, agora, eu saio com uma, saio com a outra, saio com a outra. Então, as relações ficaram mais fáceis, rasas, superficiais, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o que acaba acontecendo? Se antes a cultura, a questão cultural, ela não favorecia que o fogo de palha se alastrasse, a cultura de hoje, a sociedade pós-moderna, é uma gasolina no fogo de palha. Vocês concordam com isso? Que a sociedade pós-moderna, ela incendiou o fogo de palha. Fica mais, é mais atraente você se empolgar e do jeito que você se empolga, depois você já, e eu já vou me empolgar com uma outra pessoa. Então assim, sabe, são os picos, aqueles gráficos que vem aquela alta, vai embora, depois eu me empolgo de novo com outra pessoa, vai embora, me empolgo de novo com outra pessoa, vai embora, e assim eu fico tendo os picos de adrenalina. E a adrenalina vicia. Então eu tenho os picos de adrenalina, os fogos de palha. Então, minha querida, tem alguma coisa, o que eu deveria fazer? Nada. Então, aqui eu estou justificando o nada. Né? Falando da teoria para justificar o nada. O que eu tenho que fazer agora? Nada. Tenho que me sentir mal, porque então parece que o problema sou eu, parece que eu sou insuficiente.
Aí começa a pegar na minha autoestima, parece que eu não sou mulher suficiente, parece que eu não sou suficientemente atraente, parece que eu não tenho a capacidade de segurá-lo, eu devo ter algum problema, quando, na verdade, a gente entende que isso aconteceu com você, depois vai acontecer com outra pessoa, vai acontecer com outra pessoa, e assim vai. Ah, mas agora eu vi que ele assumiu a fulana de tal. Sim, porque isso também uma hora ia acontecer. Um pico aqui, desce. Outro pico aqui, desce. Outro pico aqui. Aí, às vezes, o que acontece? Outro pico aqui, aí eu já fico um tempo maior aqui, aí eu desço um pouquinho, mas eu estabilizo. Eu não vou lá embaixo de novo. Eu estabilizo, agora eu entro num platô. Eu quero ficar nessa relação. Só que, às vezes, talvez a outra pessoa esteja no pico dela. Ela, pum, subiu, ela não quer. Ele quer estabilizar, ele quer um platô, mas a outra vai para a queda. Agora quem não quer é ela. E isso não acontece. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Já cantou Marília Mendonça. Então a gente não pode pegar para si. Eu não posso pegar para mim, como se então o problema fosse eu, então agora eu preciso fazer alguma coisa para reverter isso. Porque então o erro está em mim. Eu não consegui suficientemente atraí-lo, então o que eu devo fazer? Num caso desse, nada. Se fosse um outro contexto, com outra situação, onde a gente chegasse, né, à conclusão que você errou, você pisou na bola, então o que eu devo fazer? Devo admitir, devo pedir desculpas? Então tem algo que eu possa fazer numa situação? Em outro contexto? Sim. De repente, num outro contexto, né? E teria coisas para eu fazer. Aqui não. Aqui eu preciso entender que está tudo bem. E se ele se incomoda com a sua presença, esse incômodo não é, tá vendo, porque você é uma pessoa horrorosa. Esse incômodo é porque ele sabe do seu interesse. E ele fica, na verdade, constrangido, porque ele sabe que ele também caiu fora e não tem coragem de te dispensar. Ele visualiza a sua mensagem e não responde. Por isso que fica um clima, fica um climão, e aí então parece que ele quer evitar a minha presença. Quer porque você, a sua presença, reforça nele o quão covarde ele é, né? Ele foge, visualiza, não responde, aí ele se sente constrangido, se sente chateado, então ele quer evitar isso, essa chateação, esse constrangimento. Por isso que ele evita a sua presença, por causa da situação e não por causa de você em específico. Por causa de mim, por causa da situação. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.